Olá, e aí? Vamos hoje nessa aula aprender frase simples. E aí? Você sabe ensinar uma frase simples para o seu filho? Como ensinar a frase lá no início? Pois é, ele está no processo de alfabetização, ele está começando a ler palavras. Mas ao lado de começar a ler palavras, a gente vai começando a ler frases das palavras que ele já sabe ler. Então, você não vai fazer uma frase, ele não vai escrever uma frase de nada do que ele não saiba, daquilo que ele já sabe ler. Então, nós já estamos no processo aqui, a letrinha C, a letrinha M, já conhece essas palavrinhas. Como começar? Você chega para ele com uma palavrinha escondida e vamos ver. Olha só, lê a palavrinha. Ele vai ler. Macaco. Muito bem, hoje nós vamos aprender a fazer frases e nós vamos utilizar a palavrinha macaco. Aí você pede para ele, faça uma frase com macaco. Geralmente, quando a gente começa essa primeira aula de frase, as crianças não têm ideia nenhuma. Nem passa por ele, para a cabeça deles, o que é frase, o que é isso. Então você já começa, não, eu faço uma frase e você faz outra. Mas aí você vai fazendo frases daquilo que ele consiga escrever, tá? De palavrinhas que ele já consegue escrever. Uma frase com macaco. O macaco come banana. O macaco come coco. O macaco caiu. Você vai falando essas frases para ele. E deixa que ele faça a frase com a palavrinha macaco. Aí se você perceber que ele falou palavras que ele não consegue escrever, você vai falar assim, vamos fazer palavrinhas que a gente consegue escrever? Aí ele fala e você ajuda ele, você vai ensinando para ele. Aí vamos passar para a escrita da frase. Olha só, você faça no papel de sua casa, ó, que ele consegue, né? O, letra maiúscula, você já vai ensinando, macaco caiu. Você escreve essa frase para ele, porque ele não vai identificar. Aí você vai mostrando, olha, o macaco caiu. Agora, se eu escrever assim, você vai entender? Ele vai olhar, ele vai rir, porque a tendência dele é ele escrever desse jeito. Mas ele não sabe isso ainda. Então, a tendência dele é escrever esse jeito. O macaco, tudo junto, porque quando falamos, não percebemos que há espaço entre as palavras. Que na hora da escrita acontece esse espaço. Então você vai escrever desse jeito, ele vai rir e pergunta, o que eu fiz de errado aqui? O que está acontecendo de errado? Ele vai perceber que está tudo aglutinado. Aí, então você volta, separando com ele, olha só. Eu tenho um espaço do macaco e da palavrinha caiu. Olha só, aqui ele vai entender e precisa você, quando ele escrever, ele mesmo vir pintando esses espaços. Porque não é a primeira vez que você vai ensiná-lo que ele vai abstrair esse conhecimento. Vai precisar de várias vezes. Aí você tem mais outras palavras. Quando você for trabalhar frases com seu filho, você faça várias palavrinhas que elas ficam escondidas, dobradas, para ter surpresa, né? Que palavrinha que ele vai ler. Aí você fez aqui a frase com o macaco. E aí agora você dá outra palavrinha, agora outra palavrinha. Vamos ver se você realmente aprendeu. E a palavrinha agora é isso, mala. Faz uma frase com mala. Ele vai falar várias ideias com mala. Aí você fala assim, você consegue escrever essas palavras? Ele vai dizer, não sei, não dou conta. Então vamos escrever a partir daquilo que você já conhece, tá? A partir daquilo que você consegue fazer. Aí a gente precisa ensinar. Você não vai tirar dele porque ele não sabe. Nós estamos aqui ensinando para a criança. Então você tem que ensinar para ela, porque aqui ela está desenvolvendo o pensamento, o seu conhecimento, e ela vai aprender para que futuras palavras mais na frente, ela já vai dominando sobre isso e vai criando frases, tá? Esse momento é um momento de ensinar mesmo, mostrar, falar, repetir várias vezes, até ele desenvolver a criação de frases
espontânea, tá? Isso aqui é uma frase espontânea que ele escreve do jeito dele, com as palavras que ele conhece. Ai, Helena, se chega uma palavra que ele não conhece, aí você pode até mostrar a palavra, você pode até escrever a palavra para ele, porque a criança é esperta, a criança é inteligente. Não se limita o conhecimento da criança, porque ela está no processo, então ela vai... A gente não consegue imaginar até onde vai a mente das crianças. Então você ensina para ele. Se ele aprender ali naquilo que você ensinou de uma palavra, de alguma grafema que ele não está sabendo ainda, é tranquilo, tá? Então vamos lá. Faz uma frase com mala. Se ele repetir, a mala caiu, porque ela aprendeu aqui, tranquilo. Porque é muito comum a criança repetir, porque ela ainda não tem assim, um repertório grande de frases. O início é isso aqui, simples com aquilo que ele sabe escrever, tá? Então você vai e escreve com ele, reforçando, letra maiúscula, né? A mala caiu. Agora você peça para ele escrever no caderno dele. Escreve aí a sua frase. Aí você vai verificar se ele já abstraiu esse espaçamento. Se ele escrever desse jeito aqui, a mala caiu. Comum também. Você volta, olha, tem espaço entre as palavras. Olha, é necessário ter espaço entre as palavras. E sempre que ele escrever, peça para ele ler. Porque só vai melhorar o conhecimento dele, só vai melhorar o desenvolvimento dele lendo e escrevendo, tá? Ele precisa de ler o que ele escreve. Tudo, tudo, tudo. Porque aí é onde ele vai evoluir bastante na leitura. Agora, vou mostrar para você como ele tem que desenvolver a leitura da frase. Porque ele vai ler assim, ó. O, ma, ca, co, ca, i, u. Ele está lendo aqui as sílabas. Comum é como desenvolver isso aqui para que fique uma leitura fluente. Você vai pedir para ele, leia primeiro só com a sua cabecinha. É uma atividade, um exercício que eles não conseguem no início, de dominar. O macaco. Ele para e lê, o macaco caiu. Isso não acontece nos primeiros momentos da leitura. Vai acontecer silabado, mas é interessante que todas as leituras de frase que ele fizer, de frases simples, que ele leia primeiro com a cabecinha, depois lê em voz alta, tá? Mas ele vai ficar o, ma, ca, co, ca, e u por um bom tempo. Mas que ele vai evoluir, ele vai. E olha só, você está ensinando a frase simples, você ensinou ele a escrever. Vai chegar um dia que você chega com a frase pronta. Faça várias frases e ele vai lendo a frase, olha só. E aí, peça para ele ler a frase. Conseguiu ler a frase? Dá uma balinha para ele, dá um docinho para ele, uma recompensa. A criança fica muito feliz quando ela consegue ler e ainda ganha uma recompensa. Aí você faz diversas frases na sua casa, com as palavrinhas que ele saiba ler. Lembra sempre disso. Dentro do foco dos grafemas que ele já está estudando, das frases que ele já está, das palavras que ele já consegue ler, para que ele sinta valorizado, ele consiga ler aquilo que ele está escrevendo e aquilo que você escreveu para ele.